Augusto Schlegel. O outro, Friedrich Schlegel. O terceiro, Novalis. São os três principais. Há um quarto que chegou depois, mais velho depois, Tich. Eles formaram a revista Ateneu. Ateneu acho que foi em 1902, ela vai durar poucos anos. Eu comecei a propor de Goethe, mas depois se fala, Goethe também era alquimista, há um livro muito interessante, Goethe é alquimista, mostrando que toda a literatura e todos os livros científicos de Goethe eram baseados na alquimia e Jacob Böhme. Então, esses três aí formaram o Ateneu. Evidentemente, não são assuntos. Eles trabalhavam em Viena, na universidade. Depois se agregaram outras pessoas. O Augusto Schlegel, quando alguém pergunta o que é o romantismo, ele diz: a minha definição do romantismo teria 150 páginas. Centenas de definições do romantismo, mas centenas. A definição mais interessante do romantismo é de um romântico alemão horroroso, vale a pena ler para conhecer o que é o romantismo. Então, Eta Hoffmann. ETA, três nomes. Hoffmann. Esse Hoffmann, ele diz que o romantismo é um conhecimento salvador. Romantismo é um conhecimento salvador. A definição do romantismo é conhecimento do incognoscível. É a própria definição de gnose. Todos os especialistas no romantismo, todos definem o romantismo como gnose. Ainda ontem à noite eu peguei aqui os autos para estava com página 22. A situação gnóstica da razão, ultrapassada, confundida por excelência, produz uma situação romântica. O romantismo é um renascimento gnóstico. Ele é uma onda de fundo que submerge as sequelas da filosofia das luzes. Schelling é um gnóstico, cujas convicções se desenvolvem na medida que avança da qualidade. Da mesma forma, Franz von Bock, a naturafilosofia, impõe a pesquisa científica das cifras gnósticas. Na França, seguindo Saint-Martin e Fábio Olivier, a gnose triunfa nos escritos de Ballanche. Ela está subentendida no gênio poético de Victor Hugo. Ela se apresenta em Lamartine nas visões, em Nerval nos dominados, Gerard Nerval na carta. Todo o romantismo é religioso e místico. Robert Aul diz que o romantismo são os gnósticos do século XIX. Os gnósticos do século II são os românticos do ano 200. Então, uma equivalência completa entre gnose e romantismo. O gnasismo nasceu do romantismo e é pura gnose. Eu queria dar para vocês, porém, alguns dados concretos. Esses três fundaram o romantismo. O mais importante deles é Novalis. Novalis, ele morreu muito cedo. O nome dele foi um Hardenberg. Novalis era um pseudônimo. Ele era um nome alemão, genial, claro, escreveu livros muito importantes. Pólenes, Grãos de Pólen, ou então a cristandade ou a Europa. Eu vou me lembro para falar da cristandade da Europa. Outro, Heinrich von Sternberg. Essa gente dizia que era preciso compreender. O romantismo é uma nova religião. E essa religião é a religião do amor. O Vaticano II o que é? Vai produzir o quê? Dirige o nosso a civilização? Civilização do amor. João Paulo II. É claro que o nosso amigo Imado negaria. Paulo VI disse isso, João Paulo II, vivendo essa religião. Ele preconizava que teria agora a civilização do amor no ano 2000. Em vez de a nova direita de Cristo. Chegou Bin Laden de avião. E agora está chegando o Obama Bin Laden. Isso não é uma obsessão, mas Professor, eu fui pesquisar ontem sobre o padre Cobra. Tem um livro, pelo menos na Amazon, o título não está disponível, que é assim,
O Vaticano II, a teologia do terceiro milênio. Olha, que tem isso aí, vamos dar comparação. Está indisponível. Todas as obras deles não estão disponíveis. Não tem nenhuma disponível na área. Pode ser sebo internacional, não vi, não tive tempo lá. Que bom, mas tem um isso sebo aqui é muito internacional. importante. Porque quem fala o terceiro milênio é João Paulo II. Third millennium. E o terceiro milênio é a condenação, a teoria de um grande místico, provavelmente judeu, que fala sobre o período da igreja do Antigo Testamento, Novo Testamento, e a igreja do Evangelho Eterno. Claro, que é o padre Elibar, que tratou com o nome dele, Joaquim de Fiore. Mas ele fala lá que o Vaticano II é a teologia do terceiro milênio. Claro, teologia do terceiro milênio, porque é o João Paulo II. João Paulo II fala tanto no ano 2000 que é o terceiro milênio. Terceiro milênio, terceiro milênio, não sei o quê. Fez vários siglas sobre o terceiro milênio. Por isso que o nazismo chama terceiro Reich. Isso é uma mística mesmo. Mística, cara. Então o Delibato trata tudo isso. Agora, o pessoal do Joaquim de Flora falava do ano 1524. 1524 era o... Por causa dos cálculos aritméticos dele, que são cálculos cabalísticos. Ele errou muitas vezes. Eles diziam que o anticristo viria em 1248. Então os espirituais franciscanos esperavam o anticristo para 1248. Eu acho que eles não veio. Veio, graças a Deus, São Tomás de Aquino. É isso mesmo. Professor, Você acabou vendo aquele outro lá depois. antes do Vaticano II já há uma influência romântica na igreja. Muito. Né? O senhor até já tratou disso numa outra oportunidade. E correntes ditas tradicionalistas também São todas ligadas a influenciadas pelo romanismo. Todas. Como que é essa questão? Por causa do. Você viu que ele falou aí que a gnose romântica está na França, vem com Saint Martin, mestre de Jacques de Mestre. Eu trouxe um livro para dar, se houvesse tempo para vocês, sobre o Jacques de Mestre, mas infelizmente não vai dar tempo. Mas se eu voltar aqui em 2000, vocês me lembram do Jacques de Mestre. Toda a direita sai do Jacques de Mestre. Por isso a direita me odeia. Eu sou contra o Jacques de Mestre. A TFP tinha uma sociedade de Jacques de Mestre. O Gustavo Constão era um admirador do Jacques. Claro, toda a direita. A Fraternidade Sempre Desce está cheia de gente que adora o Jacques de Mestre. Tá certo? No IPP eu não conheço muitas pessoas, mas garanto que tem defensores do Jacques de Mas Mestre. como que se unem essas coisas aparentemente opostas? Por causa da dialética. A direita e a esquerda. A direita e a esquerda. Eu sou contra a direita. O liberalismo e o marxismo é a mesma coisa. Eu sou contra a direita. Deus é muito sábio. Deus ensina muito. Deus ensina com as coisas que Ele criou. Então Deus não criou água escorrendo sem motivo. A água escorre, procurando sempre o lugar mais baixo. Tem um livro, um artigo meu, uma crônica minha, Um Rio, Uma Vida, que eu conto a minha vida no site. Um Rio, Uma Vida, que trata de um rio. Tá? É contando a minha vida. O rio busca sempre o mais baixo. Por isso São Francisco de Assis, que é um grande poeta, tem uma poesia que está no site também. Canto por ele criatura. Lodato sia meu Signore, per mestre do nostro sole. Louvado seja Deus por nosso irmão Sol, sabe? Que brilha com alegria e jucundo e que é cheio de resplendor. Lodato sia nostro Signore per sola nostra acqua, che è umile ed utile e preziosa e casta. Olha que coisa linda, né? Não sei se pega com beleza. Lodato sia nostro Signore per nostra sola acqua, che è umile ed utile, preziosa e casta. Lodato sia il Signore per sola nostra morte, lodato sia per lo Signore morte, la quale nessuno può scappare com um carro. Muito, muito. Como é que a água, nosso irmão água, é humilde e útil? Como é que ela é preciosa e casta? Ela é útil. Qualquer homem sabe. Que ela é preciosa, pergunta para os cearenses. Eu compreendo perfeitamente. Mas que ela é humilde e casta? Humilde. Não pode ter virtudes. Humilde vai para baixo, né? Isso. A água não pode ter virtude se não tem razão, não tem vontade. Virtude só no ser livre. A água é humilde, porque Deus fez aquilo que ela procura sempre no lugar mais baixo. Ela encontra sempre no lugar mais baixo.
E por isso ela procura sempre lugar mais baixo, ela vai atingir a grandeza infinita, o oceano. É na humilhação que se encontra a grandeza. Bonito. Ela é casta. Por isso que Deus nos humilha. Nos humilha sempre. Sempre. Por isso eu sempre previ que ia ficar sozinho. Porque Deus quer humilhar a gente. A primeira canção que fiz a mão forte diz isso. Sabe? Même si nous serons seuls, même si nous serons seuls, à défendre Dieu du ciel, non jamais nous ne cederons. Vê se estiver sozinho, que vier bem do céu, jamais nos cederemos. Então a água procura o mais baixo. A água é casta, porque a água limpa tudo. Mesmo água barrenta, água suja de terra, você tem as mãos sujas, você passa água barrenta nas mãos sujas, a água barrenta te limpa as mãos. A água é casta, por isso não se usou a água para limpar o pecado original. Está claro? Pois não, filho? Professor, quero fazer uma pergunta aqui, o pessoal está participando aí, não é polêmica, não? Vou obrigar! Não tem ninguém que eu obrigar com uma merda. Diga lá, filho. Não, a pergunta mesmo é desculpando a ignorância, né? Não, O filho. conhecimento. É que o senhor está falando aí do romantismo, dessa questão da admiração aí da palavra, hipnose, né? Primeira coisa, os poetas brasileiros, Cássio Alves, todos eram românticos, né? Tudo. Pois é. Por isso são ridículos. Pois é, qual é a relação desses românticos com a questão de morrerem cedo, de terem uma vida... Por quê? O catarismo que diz que existir é Mal. existir é ruim. Então, na verdade... O que fazia os caras? Não pregavam o suicídio? Então, na A verdade, matéria é má. poeta romântico que não tosse, não tem valor. Como cantor atual, que não é homossexual, não é drogado, não tem valor. Quer dizer que a tuberculose é uma coisa importantíssima. Importantíssimo. Essa cura da tuberculose, É muito bom. então, a morte para eles é uma coisa... Claro. Minha avó, escuta só essa poesia que minha avó cantava para mim, contava para mim. Uma poesia de um poeta romântico italiano, Stecchetti. Sento la febbre, arde nelle mie vene, ma quando penso a te mi sento bene. Quando non penso a te vorrei morire, quando penso a te vorrei guarire. Eu sinto a febre queimar nas minhas veias, mas quando penso em você me sinto bem. Quando eu não penso em ti, quisera morrer. Quando penso em ti, quisera viver. Está muito bem. Como é o nome dessa moça? Melhorava. Café aspirina. Palhaçada! Palhaçada! Isso não existe. Isso é mentira. Eles têm que tossir, têm que morrer. Eles procuravam a morte. Todo romantismo gosta da morte. Por isso Novalis escreveu Hinos à Noite. Por isso a arquitetura romântica não existe. A única arquitetura romântica que tem, cemitério. A única coisa romântica que tem é cemitério. O famoso cemitério gêmeo. Quando alguém faz uma coisa romântica, ele faz uma torre arruinada. Planta uma era para subir na torre, pronto. Sempre nella torre antica, una rondine fa il nido. Sempre na torre antiga, a rondine faz um nido. Quer dizer, o gosto pela ruína, pela morte, pelo tossir, é romântico. Todos os jogos italianos, todo mundo gosta do tuberculoso. Ou ela ou ele. Sabe? Una terribile tosse, il petrolio esplode. Bueno, uma palhaçada. Esse é o antibiótico que acabaria. Muito bom. Muito bom. Escreve um artigo assim, o antibiótico romântico, sensacional. Acho que seria aceito. Seria aceito. Eu queria insistir. Pois não, filho. O senhor está falando o seguinte, que o romantismo é uma expressão da gnose. Isso. Quando o romantismo se infiltra na igreja... Ele vai te enfiar aqui nós na igreja. Exatamente. E a gente conhece diversas expressões religiosas que são românticas. A própria renovação carismática por romantismo. Claro, né? Muito bem, filho. E daqui a pouco o senhor vai estar falando dessa infiltração romântica no Vaticano II. Isso. Bom, mas aí eu queria colocar a questão de outra maneira, né? Se existe
Se o tradicionalismo é uma expressão romântica também, o que sobra? Sobre a Igreja Católica. Pois Eu nunca é. falei que sou tradicionalista, eu sou católico, apostólico romano. Recuso o título tradicionalista. O que quer dizer tradição? O José de Mestre era tradicionalista. Deus revelou tudo para Adão. Mentira. Foi Cristo que revelou a Trindade. Deus revelou tudo para Adão. A revelação primitiva, Adão passou para os filhos, se manteve íntegra no judaísmo e na Igreja Católica, diluída nas falsas religiões. Portanto, diz José de Mestre, é possível unir todas as religiões por meio da tradição. O tradicionalismo europeu é gnóstico, por isso que o Vaticano I condenou o tradicionalismo. No Vaticano I está condenada a tese tradicionalista de Bonan, tá certo? De Bonetti, que a inteligência humana é incapaz de compreender a verdade. Está condenada a tese que as provas de São Tomás de Aquino não provam a existência de Deus. Isso é condenado pelo Vaticano I. São os erros do fideísmo. O tradicionalismo é fideísta. O consenso universal dos povos é a prova da existência de Deus. Como todo mundo sempre acreditou em Deus, então Deus existe. Isso é democracia na filosofia. Isso é um absurdo. O tradicionalismo é condenado pela Igreja. Está claro? Então é claro que a TFP vai dizer que a tradição dela não é essa. Só que eles defendiam o José de Mestre, de Bonal, tá certo? E todos os Donoso Cortez. Tem um artigo sobre Donoso Cortez no site mostrando como ele é horrível de nós. Está claro? É claro que a Fraternidade de São Pidécio vai dizer que não é tradicionalista no sentido condenado pelo Vaticano I. Claro, que eles defendem São Tomás e tudo, muito bem. Mas você vai ver lá, tem um monte de gente que é sedevacantista, tem um monte de gente que é fascista, tem um monte de gente que defende o tradicionalismo de Lamennais. Isso não vale. Então, a Fraternidade apoia, escrevi agora uma carta apoiando aí. Apoia o combate deles contra o Vaticano II da Missa Nova, apoia. Mas não, eles me detestam. Eu tenho muitos padres lá que são meus amigos, mas muito, mas outros não. O IBP é a mesma coisa. Patanuano agora declarou que quem não aceita a missa nova é católico. Não aceito isso. Não aceito de forma nenhuma. Eu apoio o que o Papa fez para o IBP para combater a missa antiga, a missa nova e o Vaticano II. Mas as pessoas não. As pessoas não são institutos. Tem muitos admiradores do Lamennais aí. Está chorando. Está chorando. Então, toda direita e esquerda está falando que as coisas Deus sabe fazer as coisas. Imagina que o Chaves, eu tenho um monte de areia. Um monte de areia se dispõe circularmente. Vamos ter um ponto central mais alto, tá certo? Tá certo? E vou colocar um ventilador daqui para lá. O que acontece com a areia? Não. Vai se mover. Vai se mover. Então, põe o ventilador, o que vai acontecer? Os grãos de areia vão tentar ser veiculados. Primeiro, se serem empurrados, só estão mais perto do ventilador. Então, os grãos de areia vão subir do morro. Tá certo? Onde que eles sobem mais fácil? Nas bordas ou no centro? Nas boas. Nas bordas, porque no centro é mais alto. Então, com o tempo, o monte de areia fica assim. A duna. É a duna, feita por Deus. Bacana. Demais. A duna tem o ponto mais alto aqui. Certo? As pontas vão mais depressa. A ponta da direita e a ponta da esquerda avançam mais. É mais fácil avançar nos extremos radicais. Como assim? Não vão assim para uma contigo. Você precisa tomar cuidado para fazer assim. Vai descansar, né? Então, filho, O que isso conclui disso? conclui o seguinte, que a sociedade, como diz Pio XII, a sociedade atual é uma massa, um monte de areia que não tem princípios. O vento das paixões empurra a massa da sociedade na direção da esquerda. A direita e a esquerda caminham para a igualdade social. Os conservadores hoje estão aqui, depois da manhã a duna vai andando. Amanhã os conservadores estarão aqui, depois aqui. O que é um padre conservador? O que vai fazer depois de amanhã o que fazia um padre radical anteontem? É por isso que Você entendeu, filho? os liberais todos, americanos do início do século, nasceram na Rússia. Claro.
Então a direita é a esquerda é a direita. Então o nazista foi ordenado com a camisa integralista debaixo da batina. Era direitista e passou para a esquerda. O Carlos Lacerda era do Partido Comunista e passou para a direita. O Olavo era comunista e passou para a direita. Olavo de Carvalho. O Mussolini era anarquista. O nome dele Benito, em homenagem a Benito Juárez, do México. O irmão dele chamou-se Arnaldo, que o pai era anarquista e ia homenagear Arnaldo de Brecha, o escorpião vomitado de Brecha, herege medieval, fez a República em Roma. A direita e a esquerda passa facilmente. O Partido Nazista subiu ao poder com o apoio dos católicos, podia contar depois a ação do Cardeal Pacelli, depois de 2012. Então, o nazismo subiu com os votos do Partido do Centro Católico e com a votação maciça do Partido Comunista. Por isso, Goebbels escreveu Mangri. Quando poderemos publicar que nós temos a mesma doutrina que nossos irmãos bolchevistas? Quando poderemos marchar na rua, ombro a ombro, lutando por a nossa mesma causa? Quando poderemos mostrar que somos a mesma coisa? Porque o Partido Nazista chama-se Partido Nacional Socialista Operário Alemão. Professor, só para elucidar isso. O programa dele é exatamente o programa do PT. Ontem eu cheguei em casa, eu estava na internet ontem, aí saiu uma notícia, eu não gosto de Bush não, mas que o Bush teria dito que o nazismo teria comparado, assim, do ponto de igualdade, o nazismo e o comunismo. Mas é lógico. Aí ele disse que na União Soviética, eles soltaram uma declaração dizendo que não, que na verdade Professor, saiu notícia essa semana. O PT e o PSDB têm aliança em 1000 cidades do Brasil. Mas eles estão aliados com o seio das relações exteriores, em que o presidente de honra é o Fernando Henrique Cardoso e o presidente efetivo, Marcos Garcia, do PT, do Fórum São Paulo. O Fórum São Paulo é feito pelos dois partidos. Não, o PSDB é um partido socialista, sim? As grandes fundações que financiam o esquerdismo mundial é a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, dos grandes direitistas americanos. Todas as fundações Ford, Rockefeller, tudo japonês. Se você tirar... Certo? Tudo japonês. Hiroshi Rockefeller, Hiroshi Rockefeller, tá certo? Toshio, tudo japonês. Que não se dá A Rússia tem que entender o comunismo. Você tem uma preocupação muito com a coisa concreta. Tem mais a fundo. O que é o comunismo? Então, foi derrubado o comunismo. Teve o comunismo. Jamais aconteceu uma coisa igual. Um império imenso caiu com um petelhão. Ele caiu com um muro. Caiu com um muro. Acho que o muro de Berlim acabou. Quem derrubou? Foi uma aliança. Reagan, Gorbachev, João Paulo II. O que foi dominante? O comunismo é um fracasso. Então não ia para ver. Tira o comunismo. O comunismo era... Vai vigorar o capitalismo e a democracia, governadas por comunistas. No Brasil, Fernando Henrique. Tá certo? Na Itália, o D'Alemanno, Partido Comunista. Na França, o Mitterrand, socialista. O Jospin, marxista, trotskista. O Putin, na Rússia. Toda parte, o Schröder na Alemanha. Então, o católico agora, o Blair. Então, todo o Partido Comunista foi destruído. Vigorou o capitalismo e vigorou a democracia. Certo ou não? Mas governado por quem? O esquerdista, Mas eles são... Por que isso aqui, filho? Todos eles são. Porque o lema da maçonaria é liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade se condiz com a igualdade? Não. Eu vou supor o seguinte, vocês são meus filhos. Eu deixo vocês fazerem o que vocês quiserem. São livres, cada um vai estudar a profissão que quiser. O que vai acontecer com vocês? Vocês vão ficar igualmente ricos, não? Não. Porque algum vai pegar uma profissão menos rendosa, outro vai pegar uma profissão mais rendosa. Se são livres, o que é mais preguiçoso vai trabalhar menos. O que tem menos prudência vai jogar. Vai ficar desigualdade. A liberdade produz desigualdade. Para fazer igualdade, precisa ser na barra.
Todo mundo tem que usar sapato 38. Se não cabe, arrebenta não. Ou então, fica boiando no sapato. Todo mundo sapato 38. Tem que ser na marra. A igualdade só se impõe com a tirania, sem a liberdade. Então a maçonaria criou um lema que é inconcebível. Autocontraditório. Hã? Autocontraditório. Autocontraditório. Os Estados Unidos escolheu a liberdade. A louca de Nova York, com 10 chifres na cabeça, uma besta sairá do mar e ela terá 10 chifres. Claro. A liberdade americana cria uma grande desigualdade, certo? De dinheiro. O rico americano e o pobre americano são iguais. Eu vi milionários americanos na Itália comendo batata frita e hambúrguer nos restaurantes finos da Itália, tomando Coca-Cola, usando jeans. Todo mundo igual. A liberdade, a igualdade russa podia miséria. Para fundir a liberdade com a igualdade, então, Gorbachev, o rei, o rei é gênio, não é? De cinema, cowboy. Bem, e João Paulo II foram os autores públicos desse acordo. Claro, mas um acordo mandado por outras coisas, tem outras. Isso é mandado por outros. O professor, e é certo que é um acordo porque o comunismo caiu sem guerra. Sem guerra. Então, sim, é evidente que só teve um que foi morto em todo aquele lugar criminoso. O Ceausescu. O resto, ninguém foi morto. Na Rússia eles fizeram crimes tremendos. Todo mundo teve habeas corpus. A grande experiência. Todo mundo recorreu ao Supremo Tribunal Brasileiro, todo mundo foi inocentado. A grande experiência do mundo agora é a China. China, também, China. Comunismo capitalista. Nós vamos nos tornar uma China, o mundo inteiro. Claro. A grande experiência é a China. Claro. Desse povo aí. Claro. E por isso que o Castro agora também, o Raul Castro, está liberalizando. Claro. Se você for olhar a mídia aí em geral, Vamos fazer a democracia capitalista em sociedade. Vamos pegar aqui o joguinho, o banco imobiliário, conhece? Vamos jogar assim para os direitos. O que acontece no banco imobiliário? Aí joga dadinhas, etc., risada, uma cervejinha, etc. O que acontece com o correr do tempo? Todo o dinheiro fica, todas as fichas ficam com quem? um só. Um só. Tá certo? O japonês. E nós ficamos tá certo? Então, quando fica tudo com um só, o governo fuzila esse e ficou com tudo. E nós vemos tudo com cervejinha. Tem uma cervejinha, uma picanha. E naturalmente o conceito de pobreza, quer dizer, o rico e o pobre está mudando também. Claro. O pobre, o indigente hoje, ele tem dinheiro, ele vive até, de certa forma, bem. Só que ele é indigente mental. É? Ele é de uma pobreza incrível, quer dizer, o pobre, Você já viu mesmo mais proletário do que teólogo? O que sabe os teólogos? Você tem aquele moço coitado ontem. Só nega a realidade. Só nega a realidade. Então, o livro de Paulo VI, entrevistado com o Guiton, que era todo ano em data marcada. Ele pensa que então Paulo VI dava entrevista assim. O Guiton, né? Senhor Guilherme, o senhor tem uma pergunta que eu quero que respondesse. O senhor aqui acha que tal coisa, o papo então na hora. É tudo escrito antes. E depois revisto. Está claro não? Não tem cabimento. É uma palhaçada. Quer dizer, é negar o real. É uma má fé completa. Então, toda a situação atual é controlada por uma força gnóstica. Eles querem impor o mundo. Existem vários organismos para fazer isso, não é só um, não. Claro. Muito bem. Então, vamos voltar para o romântico. Então, olha que coisa tremenda. Os românticos se fundaram uma nova religião, que é a gnose. Eu queria dar para vocês, então, uma citação sensacional que eu falei ontem, que você queria ler. Está aqui, página 657. Esse autor aqui é um grande especialista. Ele escreve muito mal, porque não tem estilo.
Então repete, vai e volta, uma confusão. Ele próprio é um romântico. Quer dizer, sim. Ele escreve do ponto de vista romântico. É muito confuso, mas ele repete no mínimo, entendeu? Não tem ordem nenhuma. Olha só. Segundo Jean Gomier, que eu não conheço, o século XIX é o grande século religioso da França. É o século do romantismo, tão difícil de definir. A melhor definição seria talvez que o romantismo representa o desejo de ressacralizar a vida. Tremendo, para mim, uma pérola. Ressacralizar a vida. Até Filipe dizendo isso, precisa sacralizar o mundo. Eu fui condenado a pirola sacral, comia pipoca, eu comia amendoim, semente, gostava de torta de nozes, semente. Imagine um intelectual comendo pipoca. Você dizia um amigo meu, depois de ter contato com a seita secreta, que eu fui expulso de todos os grupos da FP. Professor, o senhor tem sacralidade? Era um pobre doente, com esclerose, com degeneração da célula cerebral, que eu cuidei dele durante muitos anos. Até pena aceitava que era doente. Fidel, como é que vamos fugir a bagarra? Quando começa a guerra mundial, como é que a gente vai desse paralítico grosso? Esse paralítico depois passou para o lado deles contra mim. Professor, o senhor tem sacralidade? Eu falei, não tenho sacralidade. Ninguém me cumprimentava porque eu não tinha sacralidade. Eu não tinha as maneiras finas e aristocráticas francesas do senhor Dr. Plínio. Frase de um padre corajoso que foi da sociedade d'origine. Fedele, o italianão grosseiro, que não podia jamais compreender as maneiras aristocráticas francesas de Dr. Plínio, que andava de mão dada com o primo dele na rua até 17 anos. Eu, com 17 anos, jogava futebol na rua descalço, porque eu não queria nunca. Comprei chuteiro uma vez na vida. Cheguei eu. Comprei chuteiro errado. Machucou o pé. Chuteira de bag, daquele salto alto e bico duro. É claro. Nunca tive chuteira, nunca tive bicicleta. Nunca gostei da bicicleta. Eu era pobre. Na minha rua, dois marmanjões de 17 anos, praça assim, de praça cá. Olha que maneira aristocrática francesa. Era uma vaga. Quando não eram pedradas. Imagine, na minha rua eu chamava de maneiras aristocráticas francesas, uma maneira sacral. O que é isso? Tinha outro nome isso. Outro nome. A sacralização não. Deixa eu continuar. Então, como ele diz, o romantismo é tão difícil de definir, a melhor definição que teria dele seria o desejo de ressacralizar a vida. A tentativa de edificar uma nova fé que fosse capaz de se substituir ao catolicismo tradicional. O romantismo era uma religião feita para substituir o catolicismo tradicional, não o catolicismo qualquer, o tradicional. Por isso que os tradicionalistas defendem o romantismo hoje. Dom Williamson disse, morrer minha população, está escrito Beethoven. Está claro? Tradicional. Romântico. Fundador do romantismo na música, Beethoven. Está claro? Por isso é muito ruim. Não é de espantar que tenha parte tradicionalistas que defendem o John Lennon. Uma questão de gosto. Uma questão de gosto. Então, eles resolveram dar uma nova religião. Para ter uma nova religião, tinha que ter um Cristo, que ia morrer por amor. E foi escolhido Dom Vales, que há 20 e poucos anos, 13 anos, para morrer por amor. Ele vai morrer com 27 anos. E ele morreu de amor. Eu já contei isso para vocês? Não? Ele morreu de amor. Desculpe contar a historinha, mas é necessário. O tradicionalismo dizia então que tem uma tradição em todas as religiões que é comum. E é a tradição que pode fazer o ecumenismo.
Claro? Por isso o Novalis escreveu um livro de Christianheit ou da Europa, a cristandade da Europa. Ele era protestante. O Novalis escreveu isso e na TP o vice-presidente marcou, sublinha com exclamações. Eu tenho que. Então, diz lá o Novalis, a Idade Média foi esplêndida, ela foi a idade da unidade, só tinha uma fé, o catolicismo, só tinha uma música, o gregoriano, e o gregoriano só uma voz, só tinha um império, tudo era uno. Lutero cometeu um grande pecado, que foi dividir a cristandade, separar, a divisão é o pecado. Então, ele cometeu um grande pecado de extremidade. Mas ele criou uma grande diversidade. Cada um interpreta a Bíblia como quer. Ele salientou a individualidade. Então, contra a unidade medieval, que era monótona, Lutero fez a diversidade protestante. Agora é preciso unir as duas coisas, para ter a unidade na diversidade, harmonizadas. Tese, antítese e uma síntese. Para isso, terá que se convocar um novo concílio. Esse concílio deverá reunir todas as religiões, os jesuítas e a maçonaria. Quando todos estiverem reunidos, então haverá unidade e diversidade e vai ter a felicidade do mundo. A civilização do mundo. Isso em 1800 e pouco. Ele vai morrer em 1904. Sensacional, muito bom. Sensacional. O Novalis se morou em amor. Eles diziam, se a religião é comum, tem um núcleo comum em todas as religiões, os fenômenos místicos que tem no catolicismo podem existir em todas as religiões. E tem no budismo, tem no yoga, tem no zen budismo, tem no xiismo, tem em todo lugar. Então, há uma receita para ter fenômenos místicos, êxtases. Como é essa receita? É pelo amor. Então, ele foi escolhido para morrer por amor. Ele resolveu cultivar o amor de tal maneira que ele teria, no vários motivos, né? Que ele teria êxtases. Para isso, ele precisa ter um catalisador. Sabe o que é catalisador? Ele acelera, né? Tem duas substâncias que não reagem, tem uma terceira, provoca a reação das duas. Eu teria, eu teria. Já tem um catalisador. Esse catalisador ele escolheu. Era uma moça, 13 anos. Ele era, Novalis era espetacular. Era uma coisa inacreditável. Quem, quando conheceu o Novalis, ele tinha 42 anos. O Novalis tinha 20 e pouco. Eu tive que escrever no diário dele. Hoje eu conheci uma nova da história. Eu conheci Novalis. Ele é um Messias. Ele é encantador. Ele é um gênio. Não existe personalidade mais elevada. Não existe uma alma mais esplendorosa. Eu vi Novalis, eu escutei Novalis. Imagina. O Novalis então escolheu uma moça, 13 anos. Era uma nobrezinha, pobre, que vivia num sítio, em Formiga, lá da Alemanha. Está entendendo? Ela era analfabeta e de pé no chão. Então, nobrezinho, põe entre aspas. Certo? Então, andava de pé no chão. Era pura com a chuchu. Ele escolheu ela só para ela servir de atiçadora no fenômeno amoroso. Ele não gostava dela coisa nenhuma. Ele não achava ela bem bonita, nem ele não interessava. Ele era um gênio, ele era uma besta. Ele tinha consciência plena da cavalgadura que ela era. Então não era para se apaixonar pelo você nunca. Ele queria provocar o amor. O amor romântico é exatamente isso que dizia Santo Agostinho: amava não amar. Eu amava amar. O amor romântico, ele ama amar, ele não ama o outro. Nunca o romântico ama o outro. Ele ama o gostoso do amar, do sentir. Amava amar, não amava alguém. Você gosta de chocolate? Você come chocolate, você mistura. Você gosta de pipoca, você come pipoca, mistura. Você gosta da margarida, você vai destruir a margarida, você vai almoçar a margarida. Gostar é egoísta. O amar o amor é amar o sentimento. O estudante diz bem: tra l'erba e i fiori, venire la striscia, vuol dire si scappò.
e le cade sul dorso come bestia che si liscia. Olha che spettacolo. Tra l'erba e i fiori venivano alla striscia, volgendosi di capo e le cade sul dorso come bestia che si liscia. Entre as ervas e as flores, da minha serpente maldita, voltando a cabeça para se olhar e lambendo-se as costas, como um animal que se acariciam, tremendo. O diabo nos tenta com as ervas e as flores, com as coisas boas, as ervas, com as flores, as coisas belas. E nos faz gostar de nós mesmos. A gente se olha, que colosso eu sou. Vira a cabeça no passado e olha, orlando no seu colosso. E a gente se lambe as costas. Ter prazer em si mesmo. Gostar de si, amar. É um amor voltado para si, o egoísmo tremendo. Então, ele queria gastar essa moça. Essa mocinha ele não precisava de tratamento, ele queria só pensar nela, etc. Ela teve o bom gosto de morrer rápido. Então ela achou excelente, se livrou dela e pôde usar a lembrança dela, o amor de longe, excelente. Então ele começou a praticar o amor. Então ele teve que viver, ela chamava-se Sofia, por Kunda, Sofia Gnóstica. Então ele queria viver em Sofia, viver com Sofia, viver para Sofia, com Cristo em Cristo. Como é que é? Com Cristo em Cristo? Com Cristo em Cristo. Isso. O que se fazia para Cristo, ele fazia para ela. Ela era o Cristo dela. Como o Brentano chamava a amante, você é o inferno e você é Cristo para mim. Então, ele passava o tempo inteiro pensando em Sofia, fazendo tudo com Sofia, fazendo tudo junto com Sofia. Depois de longo tempo, ele meditava todo dia em Sofia. Exame de consciência, ao meio-dia e à noite, para ver se tinha parado o momento de pensar em Sofia. Repito, não tinha interesse nenhum nela, ela estava defunta, ele não queria casar com ela. Ele queria provocar o sentimento nele. Depois ele começou a ter visões de Sofia. Ele ficou fechado um mês fazendo exercícios espirituais com Sofia. Depois começou a ir no cemitério, e aí começou a ver Sofia, tinha visões. Aí começou a ter fenômenos místicos, êxtases, provando então que o êxtase de São Bernardo, de Santa Teresa, tudo isso é conversa fiada, isso pode se produzir naturalmente, tem uma receita. É só encontrar a Sofia. Só encontrar a Sofia. E fazer uma certa técnica. Agora, passou a ter visões dela. Depois ele passou a ter uma vida ativa. Então ele começou a frequentar a sociedade, para ver se na sociedade ele continuava tendo êxtases com Sofia. Para provar o amor dele, ele teve uma noiva. Ia a festas, a bailes, mas sempre com Sofia na cabeça. E morreu num êxtase. O Schlegel tocando, o Frederico tocando piano, e ele caiu em êxtase com Sofia e morreu no êxtase. Morreu de amor. O tal que profetizou o Vaticano II. Está bem claro isso? Claro que ele é maçom. Tremendo, né? Não bastava ter um Cristo na religião do amor. É preciso ter uma nova Bíblia. Então o padre que controlava todos eles, o padre Zainer, onde está o padre Zainer, inimigo de São Clemente Maria Fábio, São Clemente era contra tudo isso aí. O padre Zainer, que vai ser depois arcebispo de Ratisbona, ele era o chefe de toda uma maçonaria mística lá em toda a Europa. O padre Zainer indicou Brentano, Clemente Brentano, para escrever a nova Bíblia. Então, quando ele se aproximava de Catarina Hebe, que é um rapaz onde defendia como santo, né? E tomar nota das visões dela, escrever desde a criação do mundo até o Apocalipse, que são as visões de Catarina Hebe. Que são visões totalmente cabalistas. Tudo que conta na Catarina Hebe, fora do que tem na Bíblia, é tirado da Cabala. Tudo. Adão, disse a Catarina Hebe, ele não tinha corpo, era luminoso. Adão e Eva. Adão tinha um sol na boca. Eva não. Imagina o fulano com a sol aqui boca. Eva não.
Eva não tinha órgãos internos, nem Adão, não tinha intestino, não tinha corpo, mas tinha uma tanga de luz. Para que a tanga de luz se não tinha corpo? Imagina que bobagem. Como é que era a geração? Não era sexual, eles não tinham corpo. Isso é o docetismo, né? Claro, é catarismo. Então não tinha corpo, a geração era pela palavra. O homem falava, ela concebia numa bolsa junto ao coração. Desculpe falar de coisa. A criança se desenvolvia e depois de um certo tempo abria-se uma boca no lado da mãe, e aí então a criança saía por uma boca do lado dos túneis, do lado aqui. Não quero entrar em detalhes. O Brentano, quando os padres existiram a Catarina Hélica, Freire, Prateiro, Chagas, ele descreve a boca que ela tinha de lábios túneis. Beata. Então, o romantismo é uma religião. É uma religião. Para nós, eles não ensinam isso no colégio. Eles ensinam o estado de espírito romântico, que prepara um ambiente intelectual para nós aceitarmos essas ideias. Completamente irracionais. Daí o romantismo lírico, nunca tem fala em ato sexual. Nunca. O Perias assim, tá certo? Ele não tem problema. Ou então Iracema, não tem problema. A Virgem do Lábio de Mel, que nunca usou colgate. Tá certo? Os lábios do Lábio de Mel, um sonho. Não secar entre os vídeos. Professor, dá licença? Pois não. Nos desenhos animados que as crianças veem, por exemplo, o Pato Donald, é uma bobagem, mas tem fundamento. O Pato Donald e a eterna namorada dele. Eles nunca se casam, nunca se casam, nunca têm filhos. A Branca de Neve. Quer dizer, já vai preparando as crianças. Se tivermos um tempo de explica a Branca de Neve. Professor, Como? Porque mal. Se tivermos um tempo de explica a Branca de Neve. Totalmente gnóstico. Muitos contos de fadas são. Todos cultivados. Todos cultivados. É para preparar As fadas substituíram os santos. Tá certo? O maravilhoso substituiu o milagroso. O mito substitui a realidade. Pois não, quem fala? Isso é para preparar.